Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo de número 17. Está lá. Diz assim a palavra de Deus: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Vamos dizer isso? É chegado o reino dos céus. Só as mulheres. 1, 2, 3. Só os homens. 1, 2, 3. É chegado o reino dos céus. Todos agora. É chegado o reino dos céus. A minha pergunta e a primeira é: você percebeu ele já? Já percebeu a presença dele na sua vida, na sua família, nas suas atitudes, na sua escola, no seu trabalho? Quando você é desafiado na personalidade, quando você leva prejuízo, quando você é afrontado, o reino dos céus. A Bíblia no Novo Testamento vai usar duas linguagens: o reino dos céus e o reino de Deus. É a mesma coisa. A diferença é que os judeus não usavam o nome de Deus em vão. Então eles, na hora que ia colocar em nome o reino de Deus, eles colocavam o reino dos céus. Então no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, você vai ver o tempo todo a expressão reino dos céus. Marcos, Lucas e João vão usar a expressão reino de Deus, porque eles não escrevem para os gentios, eles escrevem para os gentios, e Mateus está escrevendo para os judeus. Então ele vai usar muito essa expressão, o reino dos céus. Hoje eu vou começar a trabalhar a ideia, o que é o reino de Deus e o que o reino de Deus não é. E na próxima pregação, os próximos pastores que estarão falando, eles vai falar sobre a dinâmica do reino, a linguagem do reino, a cultura do reino, território do reino e outros elementos que compõem o reino de Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o reino de Deus é que a única mensagem que Jesus pregou é sobre o reino de Deus. O tema central da vida, do ministério de Jesus é o reino de Deus, é o reino dos céus. E Jesus vai usar algumas expressões como essa: é chegado. Ele também usa a expressão está próximo. E também ele vai usar a expressão está vindo o reino. Porque na mente de Deus, o reino de Deus já aconteceu. Você pode dizer amém? Na mente de Deus, o casamento da igreja com o noivo já aconteceu. Na mente de Deus, nós já estamos com Ele assentados naquela grande mesa, naquela grande ceia, onde eu e você, nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, e vamos ver Jesus como Ele é, e assim como somos conhecidos, também o conheceremos para a glória de Deus. Quem acredita assim, diga um amém aí, pentecostal. Então na mente de Deus, porque a mente de Deus é eterna, e Deus trabalha apenas com aquilo que já é. Para Deus você não vai ser salvo, você não vai se casar, você não vai ter filhos, você não vai ter sucesso, você não vai ter realização, você não vai se sentir completo. Para Deus tudo já é, porque Deus é eterno. Agora na nossa linguagem, Deus se comunica conosco na cronologia humana. Então você vai ver essas expressões: o reino está próximo, o reino é chegado, o reino está vindo. Agora, o que o reino de Deus não é?
Primeiro eu vou falar o que ele não é, depois eu vou falar o que ele é. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito e justiça. Justiça, paz e alegria no Espírito. Então o reino de Deus, ele não está fundada. Por que Paulo em Romanos 14, 17 está dizendo, o reino de Deus não é comida nem bebida? Logo você já pensa no arroz, feijão, pão, né? Não era isso apenas, é também. Porque a comida e a bebida são meios de prazer. Paulo está dizendo, o reino de Deus, ele não está fundamentado no prazer do corpo, da carne. O reino de Deus não é uma sensação. O reino de Deus não é um arrepio que eu sinto aqui domingo à noite, ou quando você ouve em casa um louvor interessante. Não, o reino de Deus, ele é justiça. É presença poderosa do Espírito Santo que está aqui essa noite para te inaugurar. Então o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, porque ele não está fundamentado no prazer. O reino de Deus, ele não é comida nem bebida, porque alguns irmãos do primeiro século, eles acreditavam que por fazerem muitos jejuns, e por fazerem muito sacrifício do corpo, mortificar o corpo, cortar o corpo, eles agradariam a Deus com isso. Porque o reino de Deus não é o esforço humano para poder alcançar o lugar onde Deus está. Não, não é reino de Deus. O reino de Deus é a consciência profunda que eu fui alcançado por Deus no lugar onde eu estava. Não sou eu que fui, é Ele que veio. Bendito seja o nome do Senhor. Não sou eu que subi, mas Ele que desceu, se fez verbo, se fez carne e me inaugurou como presença viva aqui na terra, do nome dEle, da glória dEle, da presença dEle. Então o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Segundo, o reino de Deus, Paulo diz em 1 Coríntios 4:20, que o reino de Deus não consiste em palavras. Não adianta você falar, irmão, que você é cristão. Não adianta você falar que você é crente. Você tem que viver segundo o evangelho de Jesus. Aquilo que é parte do meu discurso tem que ser parte da minha prática. Aquilo que você confessa aqui domingo à noite, que você adora a Deus pela beleza dele, tem que ser uma realidade na sua segunda-feira, no seu comportamento, nas suas atitudes. O reino de Deus precisa balançar a tua vida. Balançar a forma como você negocia, balançar a forma como você trata, balançar a forma como você é namorado, noivo, esposo, esposa, filho. Precisa balançar as suas estruturas para que a verdade de Deus seja coluna e verdade na tua vida. Isso é o reino de Deus. Então o reino de Deus não se trata, Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras. Não adianta os meus lábios confessar, mas o meu coração nega. Quando eu preciso reagir segundo o evangelho, eu não vou reagir segundo o evangelho, eu reajo segundo o animal desse mundo. Comigo é assim, pastor. É toma lá, dá lá cá. É aquele irmão, né, que tinha lá no muro da casa dele. Ele foi, escreveu, contratou um pintor, escreveu bem no muro da casa dele aqui, ó: essa casa pertence a Jesus. Irmão, crente até para brigar tem que ser crente. Não pode ter lançamento de panela, lançamento de chinelo. Até para brigar tem que ter glória, categoria. Eu e a pastora Valéria lá em casa, a gente briga, irmão. Só que a gente briga com classe.
Ela me diz: pastor Luciano, não faça assim. Aí eu respondo: pastora Valéria, reverendíssima, não faça assim também. É assim, irmão. Minha família está aqui, vocês sabem. Aleluia. Eu vi um glória a Deus ali. Então o reino de Deus, aí aquela mulher foi, contratou um pintor e escreveu: ó, essa casa pertence a Jesus. Mas eles quebravam o pau, brigavam, faziam aquelas festas mundanas. Era assim, ó, no domingo era como que que você estava cantando aí, pastor, agora? Todavia me alegrarei. Isso no domingo. Sábado à noite, irmão, aí enchia a cara, cachaça, brigaiada. Aí você ia lá no lixo lá deles, lá era um saco de bebedeiro, isso. Aí eles não colocavam no lixinho dele, colocavam no lixo do vizinho, para falar que não era deles, né? Aí um belo dia eles iam para a igreja, mãozinha dada, para a glória de Deus, bendito seja o nome de Jesus. Domingo à noite, né? Sábado à noite, micro shorts. Domingo à noite, saia comprida, língua comprida, cabelo comprido. Aí o vizinho foi e escreveu assim, estava escrito: essa casa pertence a Jesus. Aí o vizinho foi e escreveu, pichou, né? Mas está alugada para o diabo. Porque, irmão, o evangelho não consiste em palavras. Não adianta você falar que é. Eu preciso viver esse negócio. Eu preciso transformar isso em atitude. Eu preciso transformar isso em comportamento. Então o evangelho não consiste apenas em palavras. O evangelho não é. Jesus diz em Lucas 17:20 que o evangelho do reino de Deus, ele não é aparente. Não é como os judeus esperavam, porque os humilhados serão exaltados, amém? Não ouvi. Porque os humilhados serão exaltados, amém? Amém. Não, amém. Mateus 23:12 não diz isso, que os humilhados serão exaltados. Porque existem muitas humilhações que nós experimentamos, que é fruto da nossa desobediência. Você não precisava entrar ali, você entrou. Não precisava tocar, você tocou. É fruto da minha desobediência. O texto bíblico não diz que os humilhados serão exaltados. O texto bíblico diz que aqueles que a si mesmo se humilham serão exaltados. Então é uma decisão sua hoje à noite. Você precisa decidir: Pai, eu quero participar do reino de Deus. Eis-me aqui, muda o meu coração, coloca o teu temor dentro de mim, me inaugura como presença de glória aqui na terra. Aleluia, me inaugura como presença de glória aqui na terra, como sinalização de que o reino de Deus de fato chegou aqui na terra. Então eu preciso se humilhar. O reino de Deus, ele não é aparente porque ele não é um partido político. A política brasileira, o governo brasileiro, irmão, a gente não precisa de um presidente crente. Não vai resolver o problema. O sistema está estabelecido. O sistema é romano, o sistema é babilônico. O sistema é terreno, o reino de Deus é do alto. O reino de Deus é do alto. Então não é um partido político, não é um sistema político, não é um templo humano. Você não precisa ir no templo de Salomão. Não é aparente. Não é uma construção humana. Mas é um governo que acontece de dentro para fora. A gente não canta assim? De dentro para fora. Ok? Isso é o que o reino de Deus não é. Agora, o que é o reino de Deus?
Pega aí. Primeiro, o reino de Deus, ele é uma monarquia, não é democracia. Não é uma república democrática. É uma monarquia. Você sabe por que a gente tem dificuldade de obedecer a palavra de Deus, irmão? Porque nós crescemos dentro de uma estrutura de democracia. E a democracia é que o poder emana do povo e para o povo. Os nossos presidentes, os nossos deputados, senadores nos representam. Se eles fizerem lá ou tentarem colocar alguma lei, você pode chegar lá no seu deputado, que é o deputado aqui da região, e falar assim: ó, essa lei nós somos contra. Isso é democracia, república democrática. Você tem direitos, na democracia você tem direito. Na democracia você pode questionar as estruturas. Na democracia você fala: concordo, não concordo. E aí a gente cresce com isso, com essa mentalidade democrática, entre aspas, que só reforça, sabe o quê? A minha rebelião. Porque no reino de Deus, irmãos, a gente não tem presidente. Reino de Deus é rei. Na democracia você tem casa, carro, casa. No reino você não tem, é tudo do rei. No reino de Deus, na monarquia do reino de Deus, o carro que você usa, na verdade, não é seu, é dele. Você está administrando apenas. Você não tem direito a nada. E se você for questionar as leis, a sua constituição, a sua lei, ela não muda, ela é eterna, ela não muda. Ninguém precisa se reunir para tomar decisões no que diz respeito à lei. Deus já estabeleceu a sua palavra, e Ele diz que a sua palavra está no céu. Deus disse e está dito. Mas eu, com a minha mentalidade democrata, eu com a minha mentalidade república democrata, questiono: não concordo com isso, não concordo com aquilo. Não, irmão, no reino é submissão. Cala-te. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz na igreja. Isso é reino de Deus. No século XVI, século XVII, a Inglaterra e os países europeus começaram a colonizar diversos lugares, e eles colonizaram uma das ilhas do Caribe, dentre as várias ilhas. Tomaram, né? Que existe uma diferença entre reino e império. Mas eles eram uma monarquia, um império. E um dia o rei da Inglaterra decidiu dar um presente para o seu sobrinho. E ele falou assim para o seu sobrinho: vou dar um presente para você. Você sabe o que é? Ele disse assim: eu não sei. Eu vou te dar uma ilha, é tua. Ele não perguntou quantas pessoas tinha na ilha. Ele não perguntou se alguém mandava naquela ilha. Ele não perguntou quem estava lá na ilha. Ele falou: aquilo lá é teu, e acabou. A palavra do rei é final. Agora, se um presidente pegar e falar assim: ó, tem uma ilha lá, ali em tal lugar, o presidente do Brasil, por exemplo, falar assim: ó, tem uma ilha tal, e dá lá para um sobrinho dele, isso é o que, irmãos? Corrupção, né? Só que no reino de Deus, como tudo é de Deus, não é corrupção. Sabe o que é? Favor. O reino de Deus, quando Deus nos deu a salvação pela sua graça, foi um favor, foi um presente de Deus para nós. A nossa mentalidade democrata, a nossa mentalidade de democracia nos impede de nos entregar profundamente a essa experiência de saber que nada que eu tenho, que nada que eu sou, eu tenho domínio sobre aquilo, mas tudo é de Deus, para a glória do nome dEle. Até o ar que você respira, o rei decide até quando você vai respirar esse ar. Aleluia. Dá uma respirada aí, ó. Oh, glória. O rei permitiu. Agora você não é besta, né, de ficar: porque eu estou respirando. O reino de Deus é uma monarquia, irmão. Tem rei.
É um rei. Uma outra coisa que o reino é um país. O reino é um país que veio do céu. É um país do céu. E Jesus falou isso para Nicodemos. Nicodemos queria saber como que eu entro nesse país, como eu faço parte desse país, como eu faço parte desse reino. Aí Jesus ensinou para ele: você precisa nascer nele. Se você for aos Estados Unidos passear, aí você chega lá e fala assim: cara, eu decidi, não vou ficar passeando mais não, eu quero morar aqui. Para você ficar lá, morando lá, você precisa de uma autorização. Você precisa de uma autorização temporária e depois receber a cidadania, etc e tal. Mas se você não receber autorização, você vai ficar fugindo lá de um lado para o outro com medo da polícia americana, porque você está ilegal no país. Você está sem permissão naquele país. Está ilegal. E as pessoas que estão aqui hoje, você que entrou aqui hoje, que não entrou no reino de Deus ainda, que não confessou Jesus como seu Senhor, Salvador, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não foi batizado, que ainda não se entregou de verdade para Deus, que não leva a sério a palavra de Deus, a sua constituição, as suas leis. Sabe como você está nesse mundo? Ilegal, sem permissão. Sabe o que é isso? Estou ilegal aqui, estou sem permissão para viver. Aí corre daqui, corre para lá, vem fugindo. Até que você é encontrado pelo porta-voz do rei, que é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça, do juízo, e você se arrepende dos seus pecados. Aí você nasce do alto, porque Jesus disse para Nicodemos: você conhece a lei, mas não sabe disso? É necessário nascer de novo, nascer na cidade que veio do céu. Veja que o texto bíblico não diz que o reino é no céu, ele diz que o reino é do céu, porque não é um reino que você vai, é um reino que está vindo na tua vida, na tua mente, no teu coração, está ocupando cada espaço, cada lugar, cada célula, cada pensamento da tua vida. O reino de Deus chegou. O reino é um país, e ele tem um porta-voz, é o Espírito Santo, e ele tem príncipes e reis. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Ele nos fez reis, por isso a Bíblia diz que ele é rei de reis. Se a gente for para o céu agora, lá não dá para ser rei. Porque não pode ter dois reis no mesmo lugar. Deus é soberano. Agora, na terra, Deus nos enviou essa terra. A Bíblia diz que os céus são de Deus, toda a terra é de Deus, mas a terra Ele deu aos homens. Deus nos deu a terra para que eu e você fôssemos reis, governasse. Aí aquilo que nós deveríamos dominar, nos dominou. Se você pegar uma folha de coca, que ela pode ser usada para fazer algum tipo de remédio, aquilo que você deveria dominar, te dominou. Você pegar a folha lá da maconha, que pode ser usado para fazer alguns remédios, aquilo que você deveria dominar, te dominou. Se você pegar o fruto da vide, o fruto da uva, que você faz o vinho, aquilo que você poderia dominar, te dominou. Por quê? Porque o pecado nos tirou do propósito, da presença de Deus. Mas Jesus, Ele está nos devolvendo a esse lugar. Por isso que o reino de Deus é esse país que está vindo do céu, está descendo do céu. Agora, para nós concluirmos, o que é o reino de Deus?
O reino de Deus é uma monarquia, o reino de Deus é um país, o reino de Deus é um ambiente do encontro do céu com a terra. Amém? Diga para quem está ao teu lado: o reino do céu é um ambiente de encontro entre o céu e a terra. Como Deus fez isso? Deus colocou o homem no Éden, no jardim do Éden. E na viração de cada dia, a Bíblia diz que Deus descia ali. Aquele espaço, aquele ambiente onde Deus falava com Adão, era um lugar único na terra. E nenhum outro lugar do Éden, que é a terra, havia uma manifestação plena e poderosa da presença de Deus, como naquele lugar, aquele espaço, aquele ambiente. Deus chegava no Éden e falava com o homem. Mas o que aconteceu? O pecado entrou no mundo, e o homem foi expulso do jardim. E aquele lugar, que era um lugar de comunicação, um ambiente onde Deus falava com o homem, agora o homem não ouve mais a voz de Deus. Então Deus intervém de novo e cria uma sombra daquilo que seria aquilo que nós vivemos, que é o tabernáculo. O sumo sacerdote, uma vez por ano, 5 vezes, entrava dentro do lugar santo dos santos, oferecia um sacrifício sobre a arca da aliança, e ele entrava por um véu muito grosso, entrava pelo canto, meio que se esmagando para poder acessar o lugar santo dos santos, e derramava aquele sacrifício sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que a glória de Deus descia entre os querubins. Então Deus por muito tempo se manifestou. Aquele lugar, o tabernáculo, por muito tempo foi o lugar de encontro entre a terra e o céu. Você pode dizer amém se você está entendendo? Então no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, havia um lugar: primeiro no Éden, segundo no tabernáculo, no lugar santo dos santos, porque o tabernáculo tinha 3 lugares: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote entrava lá. Na noite que o sumo sacerdote ia entrar para oferecer o sangue pelo povo, ele não dormia, e um levita ficava com ele dentro de uma sala para ele não dormir, e ele não podia ter pensamentos impuros, porque se ele entrasse lá dentro com pensamentos impuros, ele era fulminado pela glória de Deus. Então Deus se manifestava ali, era o lugar de encontro entre o céu e a terra. O céu tocava a terra. Só que tudo isso era sombra. João capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou, na língua portuguesa, não traduz o texto fiel, porque no texto fiel diz que ele fez tabernáculo. Paulo escreve aos Romanos que em Cristo habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, se existia um lugar onde Deus tocava na terra, era em Jesus. Por isso que quando Jesus chegava no lugar onde tinha paralíticos, a paralisia não suportava a presença dele, e as pessoas eram curadas para a glória de Deus. Quando chegava em lugares onde havia cegos, quando Jesus colocava a mão e ele ministrava a glória que estava sobre a vida dele, as pessoas eram curadas da sua visão. Por quê? Porque Jesus era o lugar de encontro entre o céu e a terra. E eu quero dizer uma coisa para você: ele não deixou de ser esse lugar, ele está aqui essa noite. Então tudo começou no Éden, no jardim do Éden. Fomos para o tabernáculo, lugar de encontro entre o céu e a terra, e Jesus fez tenda entre nós. A glória do unigênito estava dentro dele, a glória de Deus estava dentro dele.
Só havia um lugar no mundo onde a plenitude da presença de Deus se manifestava. Era na vida de Jesus. Agora tem uma coisa, irmãos, que aconteceu. Quando Jesus morre, o véu do templo é rasgado e Jesus abriu um caminho, que Hebreus diz que é o novo e vivo caminho, e que nós devemos entrar com ousadia. Sabe por quê? Lucas 17, 21. Jesus diz que o reino de Deus estava por vir, e ele não estaria mais no meio de vós, não estaria próximo. Ele diz que o reino de Deus que estava por vir, ele estaria dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo que nós somos santuários de Deus. Essa palavra santuário no texto original onde que a Bíblia foi escrita é naus, e naus era o lugar mais sagrado, era o santo dos santos, era o lugar onde a glória de Deus descia. O que quer dizer isso? Que nós, como igreja hoje, é o lugar do encontro com o céu e a terra. Você é templo do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. É o lugar referente onde a glória de Deus toca a terra através da minha e da sua vida. O Espírito de Deus está dentro de nós. Por isso que João 14, 23 diz: se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, eu e o Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Fique em pé em nome de Jesus.